Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui nesse auditório abençoado e maravilhoso. Quero dar as boas-vindas a você que está em casa, nos assistindo pela internet, pelo nosso blog, o evangelhodoreino.com, ou através do site do Ministério Rei Jesus, ou até mesmo pelo DVD. Deus abençoe você com a ministração desta palavra. Hoje nós vamos falar sobre a vida do Reino de Deus. Como é a vida do Reino? Quais são as características da vida do Reino de Deus? O primeiro texto que nós vamos ler é João capítulo 3, versículo 3. Vamos ler juntos? A isto respondeu Jesus: em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então veja bem, se alguém não nascer de Deus, porque nascer de novo significa nascer de Deus, nascer do alto ou nascer de novo são sinônimos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero fazer uma pergunta básica para você. Como que você adquiriu a cidadania brasileira? Como é que você, brasileiro, filho deste solo, pátria mãe gentil, como que você se tornou brasileiro? Nascendo em solo brasileiro. Então, nacionalidade brasileira, naturalidade. Então veja bem, você nasceu no Brasil, e isso faz com que você tenha se tornado um brasileiro. Da mesma maneira, para que nós possamos ter a cidadania do reino de Deus, nós precisamos nascer no reino de Deus, nascer do Espírito, nascer de Deus. É o contrário do nascer da carne e do sangue. Quem nasce da carne e do sangue, ele tem a humanidade, a sua identidade de ser humano. Mas quem nasce de Deus tem a identidade de ser filho de Deus. Então nós temos a cidadania no reino, nascendo no reino, ou nascendo de novo. É muito importante nós entendermos isso, porque a vida no reino é diferente da vida natural e humana. A vida do reino, como nós vamos ver, é vida abundante. É a vida em um plano mais alto. Porque veja, nós nascemos no Brasil e, portanto, somos brasileiros, temos a cidadania brasileira enquanto seres humanos brasileiros. E a vida que nos qualifica como seres humanos é uma vida natural, uma vida biológica, é uma vida física. Mas a vida no reino, ela está muito além disso, não é? Jesus chega a dizer que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, a vida abundante é uma vida diferente, superior do que a vida natural que nós seres humanos vivemos. Então a vida no reino é a vida num plano mais alto. Existem 3 palavrinhas, irmãos, que são traduzidas por vida na Bíblia. A primeira palavra, na Bíblia grega, no Novo Testamento grego, a primeira palavra é a palavra bios. Bios. Bios é vida, também é vida. Psique é a segunda palavra. Psique é também vida, mas é uma vida distinta do bios. Tem uma característica na psique que é diferente. E tem ainda uma terceira palavra, que é a palavra zoé. E a palavra zoé é vida também, só que é uma vida distinta tanto da bios como da vida traduzida como psique. Por exemplo, quando nós falamos de vida física, vida do corpo, vida celular, por exemplo, o que é em você que te nivela com os gatinhos, te nivela com as plantas? Existe algo comum entre você e o gatinho. Por favor, não venha me dizer que é o bigode. Tem alguma coisa em comum entre você e o gatinho. E o que tem em comum entre você e o gatinho?
é que os dois são seres o quê? Vivos. As células que o gato tem, você também tem célula. Somos todos seres celulares. Então, no plano mais baixo, vamos dizer assim, nós partilhamos uma vida em comum com todos os outros seres vivos, inclusive com os unicelulares, porque tem uma célula só. O fato de nós termos célula. Por isso que tem a palavra biologia, né? Biologia, a palavra biologia, não é, que é um estudo da vida, do bios. A biologia estuda os seres vivos, e esse tipo de vida todo ser vivo tem, né? Bios. E no pouco além, existe a vida da psique, né? Onde tem a palavra psicologia. O que é a psique? A psique é a alma. É a alma humana como distinta dos outros seres. Você vai poder dizer, mas os cachorrinhos, eles também são inteligentes, eles também são adestrados, eles também se emocionam. É verdade. Só que o ser humano, ele vai um pouco mais além disso. É claro que depois do pecado, você vai dizer para mim que o ser humano está pior que os bichos. Eu entendo, né, a sua objeção. Mas, num plano ideal, ele era para estar além, né? Então a psique é o quê? É a alma humana como distinta dos animais. Então o ser humano, chamado de ser racional, porque ele pensa, ele é capaz de analisar, ele é capaz de avaliar, é capaz de comparar, ele é capaz de investigar. Tudo isso são características da alma, da psique. Ele se emociona, ele se entristece, ele se alegra, não é? Ele se angustia. Tudo isso está na psique. Jesus disse: se nós não perdermos a nossa vida, nós não poderemos ganhá-la. Que tipo de vida é essa que nós temos que perder a cada dia? É a vida biológica? Jesus está dizendo que a gente tem que morrer a cada dia no sentido da gente perder a nossa vida biológica? Claro que não. Ele está falando de que tipo de vida? Ele está falando da psique, que tem a ver com o nosso eu, com o nosso ego, né? É essa vida da psique que ele diz que tem que se esvaziar dela, para que nós possamos nos encher de um outro tipo de vida. Então, como Jesus fala, aquele que, seguindo a Cristo, não perder a sua vida, ali você pode ter certeza que é o psique. É a vida do ego, aonde reside a sua personalidade. É ali que Jesus tem que trabalhar. É aí que Jesus ele quer restaurar você, para que a sua personalidade reflita cada vez menos da humanidade caída e cada vez mais possa refletir da nova humanidade que está sendo recriada em Cristo. Então, essa psique que nós temos que perder. O terceiro nível de vida é a vida chamada de Zoé. Essa vida, veja só, bios, todo ser humano tem, né? Aliás, todo ser vivo tem, né? O ser humano compartilha com os primatas, compartilha com os unicelulares, os felinos, todos têm bios, que é vida biológica. Agora, só os seres humanos têm o que a Bíblia vai chamar de psique. Só o ser humano tem. Porém, a Zoé é só o ser humano que nasceu de novo pode ter. A Zoé é a vida realmente no plano mais alto. Essa Zoé é a vida eterna, é a vida de Deus, é a vida que pertence apenas a Deus, mas que Ele compartilha conosco quando nele estamos, quando nele cremos, quando buscamos e quando dele nascemos. Então, quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor não está se referindo a bios, quer dizer, Jesus não morreu para nos dar bios eterna, e nem para nos dar psique eterna, mas a Zoé, que é a vida de Deus. Então a Zoé é essa vida abundante, vida que não acaba, vida que não esgota, vida que não se corrompe, vida que não morre, vida sem fim.
Essa é a Zoé que Deus tem para nós. Então a vida no reino, queridos, não é vida biológica. A vida no reino não é vida psicológica. A vida do reino é vida eterna. Amém, amados? Muito bem. Então, isto posto, vamos agora compreender alguns textos que relacionam reino de Deus com vida eterna. A proposta da nossa aula hoje é mostrar que a vida do reino de Deus é a vida eterna e que esses conceitos são usados intercambiadamente na Bíblia. Ou seja, ora a Bíblia vai falar do reino enquanto vida eterna, e ora ele vai falar da vida eterna, mas usando a expressão reino de Deus. Vamos analisar dois textos. Em Mateus 25, nós temos ali esse texto que fala da separação entre as ovelhas e os cabritos. As ovelhas ficarão ao lado direito e os cabritos ficarão ao lado esquerdo do Senhor. Ele vai dizer assim para as suas ovelhas. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vamos ver juntos. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele está convidando as suas ovelhas a entrarem na posse do quê? Do quê? Está em amarelo lá no texto. Entrar na posse do reino. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro versículo, Jesus está falando da posse do reino. Agora veja no versículo 46, mesmo capítulo 25, mesmo assunto. Aí ele está dizendo que os que estão à esquerda vão para o castigo eterno, que são os cabritos. Mas os justos vão para onde? Para a vida eterna. Então, no versículo 34, o mestre diz para os discípulos entrarem na posse do reino. Porém, no versículo 46, ele está dizendo que os justos irão para a vida eterna. Logo, entrar na posse do reino significa a mesma coisa que você entrar na posse da vida eterna. Vida eterna e reino de Deus significa a mesma coisa. A vida eterna é a vida do reino. O reino de Deus é a posse da vida eterna. E esses dois termos são usados na Bíblia como sinônimos. Um outro texto que eu separei para vocês está em Mateus capítulo 19, no versículo 16. Você conhece o texto? Ele nos fala a respeito de um jovem rico, um rapaz que tinha muitas posses, e ele pergunta para o mestre, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então ele está fazendo uma pergunta. Ele estava interessado em quê? Em alcançar o quê? A vida eterna. E Jesus disse para ele: conhece os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, adora somente a Deus. Tudo isso eu tenho feito desde minha mocidade. E o que Jesus fala para ele? Uma coisa te falta: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. E qual foi a resposta desse jovem? Irmãos, ficou alegre? Ficou feliz? A Bíblia diz que esse jovem retirou-se triste. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz o que? Olha o versículo 23. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará onde? Mas o rapaz não queria herdar a vida eterna. Por que Jesus agora está falando de reino dos céus? Exatamente pelo fato de que reino dos céus, entrar na posse do reino e entrar na posse da vida eterna, significam a mesma coisa. O rapaz, por amar a riqueza, ele não podia adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar o ouro e a prata, servir a Deus e servir a Mamon.
Ou ele vai servir a um e desprezar o outro, ou ele vai amar o outro e desprezar o outro. Nós não podemos amar a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Porque, irmãos, escute bem. A riqueza é muito boa quando está no bolso, mas ela é péssima quando está no coração. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então, aquele que quer amar as riquezas se torna servo das riquezas. Mas se nós amarmos a Deus, as riquezas é que vão servir a nós e ao reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Deus por isso. Veja que nesse texto, vida eterna é sinônimo de quê? Reino dos céus. Mas não terminou aí não. Ainda no capítulo 19, versículo 25, Jesus prossegue. Vamos ler juntos? Bem forte. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram o quê? Sendo assim, quem pode ser salvo? Repara bem que Jesus começa falando sobre vida eterna. A pergunta do jovem: o que fazer para herdar a vida eterna? E por causa do coração dele, Jesus disse o quê? Que dificilmente um rico entrará onde? No reino dos céus. E agora, no mesmo capítulo, no mesmo texto, Jesus disse que dificilmente um rico entra no reino, porque é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Repara, vida eterna, reino dos céus, reino de Deus. E os discípulos ouvindo ficaram maravilhados e perguntavam, sendo assim, quem pode ser o quê? Salvo. Conclusão: essas quatro expressões: número 1, vida eterna; 2, reino dos céus; 3, reino de Deus; e 4, salvação, são usadas como sinônimos. Expressam a mesma realidade, expressam a mesma condição, são sinônimos de uma mesma e maravilhosa, bendita realidade. Mas anote isso aí, você que está em casa acompanhando esse estudo. Talvez você nunca ouviu alguma coisa nesse sentido. Anote então, porque muita gente pergunta, são coisas diferentes, né? Vida eterna é diferente de salvação? Não, sinônimos: vida eterna, reino dos céus, reino de Deus e salvação. Os irmãos devem estar lembrados que nós falamos com respeito à era vindoura e falamos com respeito à era presente. A era vindoura, ou seja, o reino de Deus, ele é uma realidade a se manifestar com plenitude no futuro. As características dessa era atual são diferentes da era vindoura, porque essa era atual é uma era de trevas, morte, pecado, corrupção, injustiça, governo das potestades e dos principados. Mas está chegando o dia, e como nós cantamos, está chegando a hora em que o reino de Deus vai se manifestar em todo o universo e a realidade será completamente outra. No entanto, os poderes do mundo vindouro já têm tocado o nosso tempo presente. A salvação de Jesus se manifesta na história e já tem entrado no cenário da nossa história. A vida do reino pertence à era vindoura, pertence ao reino de Deus. A vida eterna não é desta era, mas essa vida eterna já tem tocado a nossa vida. Queridos, a Bíblia diz que nós que cremos no Filho, nós temos a vida eterna. Olha que interessante, a vida eterna já está plantada em nossos corações. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Então, a vida eterna diz respeito ao reino de Deus, que é a era vindoura,
mas ela já é uma posse atual daqueles que creem no Senhor. Quantos creem no Senhor? Estão aqui. Você crê no Senhor, você está em casa, glorifica a Deus. A vida eterna já é uma posse presente. Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo. Veja só esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos que a vossa graça Cristo tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o benefício, casa não feita por mãos, eterna dos céus, e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos o ser revestidos da nossa habitação celestial. Veja que interessante, o apóstolo Paulo, ele está comparando o nosso corpo é a casa terrestre deste tabernáculo. Então, o corpo, sendo a casa terrestre desse tabernáculo, esse nosso corpo mortal, esse corpo mortal ele se desfaz, não é? Ele perece. Então, ele está dizendo, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, quando nós morrermos, a casa terrestre se desfaz, não é? Repara bem que ele está falando aqui na figura da casa, do corpo enquanto casa. Na verdade, ele está fazendo uma analogia do nosso corpo corruptível, mortal, que hoje nós temos, com o que ele chama de casa terrestre desse atual tabernáculo. Se ela se desfizer, Paulo diz, temos da parte de Deus um edifício ou uma casa que não foi feita por mãos de homens. Essa casa é, em primeiro lugar, eterna, ou seja, não acaba, não tem fim. Em segundo lugar, ela está na posse de Deus, está com Deus e por isso está nos céus. E por isso mesmo, nesse tabernáculo, nós gememos, porque a verdade é essa, nós estamos gemendo, não é? Nós gememos por quê? Eu conheço um pastor amigo meu que recentemente teve uma virose, não é? Isso debilitou completamente. Isso se chama casa terrestre desse tabernáculo. Um pastor amigo meu que eu amo muito, a gente gripa, a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor de dente, não é verdade? A gente fica indisposto, a gente sofre nesse tabernáculo atual, não é? Então a gente está gemendo, porque Deus não nos fez para isso, mas são as marcas da queda que ainda estão presentes em nossa vida, né, nesse atual estado de existência. Mas o texto diz que nós estamos gemendo, aspirando, desejando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então repara, a habitação celestial vai nos revestir, vai nos vestir. Igual você, por exemplo, você está com roupa suja, suada, uma roupa mal cheirosa, você toma um belo banho e fica cheiroso e se veste de uma roupa nova. O corpo que Deus tem para nós, o corpo incorruptível, imortal, é como uma habitação que não é desta ordem, não é desta criação, que vai nos revestir. Esse é o corpo novo, é o corpo de glória, é o corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto prossegue: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Alguém deve ter estranhado isso, né? Poxa, pastor, quer dizer que se eu estiver no banho, eu não posso receber esse revestimento? Não, querido. Paulo não está falando de vestes humanas. Ele está falando o seguinte: se você, que apesar de estar num tabernáculo terreno, ou seja, num corpo mortal, se você, apesar desse corpo mortal, estiver com a sua alma revestida do Espírito de Cristo, esse Espírito de Cristo que habita em você garante que você vai ser revestido de um corpo novo, imortal, glorioso e eterno. Isso é ser achado vestido. Vestido de quê? De Cristo, do Espírito de Cristo. Tem nada a ver com roupa humana, de
tecido, de algodão, não tem nada a ver com pijama, né? Tem muita gente que diz assim, meu Deus, nem toma banho. Às vezes tem gente que interpreta mal esse texto, nem toma banho, despido ele toma, para não ser encontrado nu. Ele quer ser encontrado sempre vestido assim, não, irmão. O texto está falando do revestimento de Cristo. O Espírito de Cristo que habita em você vai vivificar o seu corpo mortal no grande dia de Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Então, o texto diz assim, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. E o versículo 4 diz assim, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ou seja, nós não queremos morrer. Paulo está usando, irmãos, a questão de ser despido no versículo 3 com respeito ao seu homem interior, e no versículo 4 ele está falando com respeito à morte, porque estamos gemendo não para querer morrer, não para querer ser despido, mas para ser revestido. Estão entendendo? Nós que estamos nesse tabernáculo gememos. Como de resto, tem 3 gemidos na Bíblia, em Romanos 8. Em primeiro lugar, a criação. A criação geme e suporta angústias até agora, né? A criação está gemendo porque está no cativeiro de corrupção. Mas o texto também diz que também nós gememos. Nós estamos gemendo por quê? Porque apesar de agora sermos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então a gente ainda convive com angústia, com tensões, com conflitos, não é? A gente ainda convive com o bem que eu quero fazer, se não faço, o mal que eu não quero, esse pratico. Você ainda se vê fazendo algumas coisas que você diz, puxa, isso não tem mais nada a ver com a minha vida nova que eu tenho em Cristo Jesus. Mas você sabe que isso é um processo de transformação, onde Cristo vai crescendo, você diminuindo. Então você está passando por um gemido, você também está gemendo. E o terceiro que geme é o próprio Espírito. O Espírito geme e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o texto diz que nós estamos gemendo angustiados, não por queremos ser despidos, mas nós queremos ser revestidos de quê? De mortalidade. Há uma veste celestial preparada para nós. É uma veste de imortalidade, de incorruptibilidade, de vida eterna, de vida abundante, de plena sabedoria e muito mais do que isso que eu disse. E por isso estamos gemendo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então veja só, tudo que é mortal em nós, tudo que cheira a morte, tudo que cheira a corrupção, tudo que perece em nosso ser, nas nossas células, nos nossos ossos, nos nossos órgãos, na nossa mente, tudo que beira a morte vai desaparecer e vai ser absorvido pela vida. Aí você vai dizer assim, mas isso é muita coisa, será que a gente aguenta? Irmão, versículo 5, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Então, para que o Espírito Santo foi dado a você, meu amigo, em casa me assistindo, você, minha irmã? O Espírito Santo foi dado a gente para quê? Para a gente dar uns pulinhos? Dar uns gritos de glória? Será que é para isso que o Espírito nos foi dado? O Espírito nos foi dado para nos preparar para a imortalidade desta vida. O Espírito nos foi dado para preparar a nossa alma para receber a plenitude da presença do Deus vivo. O Espírito é um penhor. É sobre isso que nós queremos estar falando. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. É uma garantia, é um penhor. Vamos analisar essa palavra. Então, a vida do reino é vida eterna, é vida sem fim, é vida que não acaba, é vida abundante.
Olha só, irmãos, as figuras que o Apocalipse usa para falar de vida eterna. 22, 1 e 2, vamos ler juntos? Então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio das praças, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. São para a cura dos povos. Olha que lindo isso. Rio, na mentalidade semítica, hebraica, da Bíblia Sagrada, representa a vida. Por razões muito simples. Não ter rio faz com que o solo não possa produzir alimento. Se você não tem rio, você, por exemplo, os irmãos sabem que entre a Mesopotâmia e o Egito tem uma área chamada de crescente fértil, né? Crescente fértil. Por que ali é o crescente fértil? Porque você tem rios que tornam possível a agricultura. Então, por isso que Abraão pôde sair, de onde saiu, né? Se estabelecer. Por quê? Porque se inviável não fosse a presença de rios. Então, rio significa vida. Então, quando o texto do Apocalipse fala rio da água da vida, isso está nos falando da vida eterna, né? Esse é um rio, mas esse rio é rio de água. Esse rio é um rio de vida, ou rio da própria vida. Jesus mesmo disse que aquele que me ligue do seu interior fluirão. Rio de água viva é uma metáfora para falar do Espírito Santo, que é a própria vida eterna. O Espírito Santo é a vida eterna de Deus em nós, não é? E outra figura no texto, versículo 2, é a árvore. Não preciso também dizer que a árvore representa a vida, né, irmãos? A árvore da vida, olha só, a árvore já representa a vida, né? Interessante isso, né? E a árvore, ela é muito interessante isso, porque a raiz, né, a árvore é a sua própria raiz, né? É que determina os seus frutos. E cada fruto tem semente, e cada semente tem o potencial de ter mais árvores, e por sua vez ter mais fruto, que por sua vez tem mais sementes. Isso é vida, não é? É vida que não acaba. Então esse símbolo, essa metáfora, essa analogia do rio e da árvore são muito significativos no Apocalipse. Trata realmente de vida eterna. Produz 12 frutos, são frutos completos, né? 12, dando seu fruto de mês em mês para curar os povos. Não é maravilhoso isso, gente? Venha o teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração que nós temos que fazer sempre. Senhor, venha o teu reino, que teu reino se manifeste nas nações, na nossa nação brasileira, aqui no meu estado, na minha cidade, na minha família, para a glória do nome do Senhor. A vida eterna já entrou nessa era e está disponível aos homens. Isso que todo mundo sabe, né? Quem encontrou esse tesouro, que deve realmente guardá-lo no coração. Você encontrou uma pérola de grande valor. Você encontrou a própria vida, querido. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. E essa vida se torna disponível hoje. João capítulo 3, versículos 3 e 5. Vamos ler juntos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Não pode entrar. E no reino de Deus, como realidade presente, nós já entramos hoje. E muitos estão entrando hoje. E essa vida está disponível aos homens hoje, como realidade presente, através do novo nascimento. Tito capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Vamos ler juntos? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que é o lavar regenerador? É uma figura de linguagem, não é? O lavar regenerador nos lava fazendo nascer de novo, lava regenerando e renovando a nossa vida. É por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque quando o Espírito Santo toca a pessoa, ele pode tocar você nos momentos mais imprevisíveis. Talvez você parou para ver esse vídeo por acaso na internet e alguma coisa está chamando a atenção. É o Espírito Santo. Você pode nascer de novo no momento que você não espera. E o Espírito Santo, ele te lava regenerando, e te regenera lavando, e te renova, e você passa a ser uma pessoa novinha em folha. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. O reino de Deus é uma boa notícia, gente. O Evangelho é a boa notícia que os homens precisam ouvir. João 3,36, olha só que texto maravilhoso. Por isso, quem crê no Filho terá a vida eterna. Isso está escrito? Não, está escrito que quem crê no Filho tem. Isso está no presente e no futuro. Os dois verbos. Quem crê no Filho tem. Quem crê? Quem crê? Amém. Então você tem. Glória a Deus. Você tem a vida eterna, irmão. Se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque a vida já é uma posse presente. Agora, nós somos filhos de Deus. Então a vida eterna já é uma posse presente, atual. Está dentro de você. Você está me ouvindo? E o Espírito Santo que habita em você é essa vida divina. A vida de Deus que está dentro do seu espírito. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quer dizer, se alguém crê, tem. Quem não crê, mas se mantém rebelde, se mantém hoje, e se mantém amanhã, e se mantém depois da manhã. Cuidado, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Se você mantiver-se rebelde, a rebeldia como estilo de vida, é claro que não verás a vida. Mas quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, não tem a vida. Mas quem crê tem a vida. João 5,24. Essa é a vida do reino. Vamos ler juntos. Em verdade vos digo. Quem ouve Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna como posse atual, como posse presente. Não entra em juízo, mas já passou. Ó, passado. Já passou da morte para a vida. Isso é passado, você já passou da morte para a vida. Você tem a vida eterna. Aleluia, queridos. Para mim isso vale mais do que dizer: você tem dinheiro, você tem bens, tudo isso tem seu valor, mas nada se compara à vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da vida eterna, que é a vida do reino. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O que esses textos têm em comum, gente? A vida eterna já é uma posse presente dos que creem em Jesus. Outro texto, juntos. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Agora preste atenção, a vida eterna é esta. O que é crer? Crer tem a ver com conhecer. Que conheçam a ti. Aí eu preciso que você agora preste atenção no que eu vou te falar. E pode surpreender talvez alguns. Talvez surpreenda você que está em casa me assistindo. Talvez surpreenda você que está nesse auditório. Conhecer a Deus
é muito mais do que reunir algumas informações sobre Deus no nosso intelecto. Você pode ter informação sobre Deus, sem nunca ter tido uma experiência com Ele. O que produz a vida eterna, ou melhor dizendo, produz não, o que comunica que vida eterna não é produzida. Se ela já existe e é eterna, não é produzida, mas sim comunicada. Deus nos comunica a sua vida não através de informação, mas através de revelação. É quando você tem uma experiência com Deus, ali a vida eterna é comunicada pelo Espírito de Deus ao seu Espírito. Então, vejam só, quando Jesus fala que vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai, ele está falando de conhecimento experimental, que tem mais a ver com relacionamento do que propriamente com um conjunto de informações que possamos ter a respeito da pessoa de Deus. Por exemplo, alguém pode ter as seguintes informações: Deus é bom, Deus é salvador, Deus é grande, Deus é tremendo. São informações, sem nunca na realidade ter experimentado o Deus bondoso, sem nunca ter experimentado o Deus gracioso, o Deus grandioso. Então, conhecimento na Bíblia, na língua grega, que é o texto do Novo Testamento, tem a ver com relacionamento íntimo que produz fruto. Vou repetir. Conhecimento, a palavra gnosko, conhecer, verbo conhecer, tem a ver com relacionamento íntimo que produz fruto. É muito simples de se entender isso. Alguns da nossa cultura ocidental não entendem que, apesar de José já ter desposado Maria, ele ainda não havia conhecido Maria. Não é verdade? É o mesmo verbo. Diz que José não havia conhecido Maria até que ela desse à luz o seu primogênito, porque José era noivo, que tinha o status de esposo, mas que só poderia ter relacionamento conjugal uma vez que o casamento fosse consumado. Mas eles estavam prometidos um ao outro, só não tinham relação sexual. Nesse ínterim, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que José ainda não tinha conhecido a Maria. O que é conhecer? É saber, é não saber. Não conhecer a Maria significa não saber o nome completo dela, não saber onde ela mora, não saber o seu RG, o seu CPF, não saber o seu endereço, não conhecer Maria como? Claro que ele a conhecia nesse sentido, era noivo dela, mas ele não a conhecia no outro sentido, na intimidade conjugal. Pois bem, vida eterna é relacionamento que nos faz um com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A Bíblia diz que o homem, quando se une a sua mulher, se torna os dois uma só carne. É um conhecimento que forma a unidade, que produz fruto. Normalmente vem alguns babies, né? Normalmente se nasce, não é verdade? Vida é gerada por causa dessa unidade. Muito bem. Quando a gente crê no Senhor, nós entramos num relacionamento de unidade com o Senhor. E esse relacionamento de unidade, a vida eterna é comunicada no nosso espírito. Então a vida eterna é conhecer Deus, é relacionar-se com Deus, é experimentar Deus e se tornar um com Deus. Aleluia. Muito bem.
Conhecer é relacionamento íntimo, é experiência, é experimental. Você nasce de Deus, não é? E quando você se vê, você já se viu nascendo, não é assim? Ninguém que planejou nascer. O teu primeiro nascimento segundo a carne, você simplesmente como assim. Quando você percebeu, você disse: penso, logo existo. Quando você se deu conta, você já é um ser. Puxa, eu penso, logo eu existo. Não é? Da mesma forma, você não é de Deus. Quando você se dá por conta, você nasceu de Deus. Você passa a entender o que ele entendia. Você se apaixona. O reino de Deus se torna tua paixão. Jesus Cristo se torna o teu alvo. A palavra de Deus é o teu alimento. E a igreja é a tua grande família. Você se vê envolvido com isso. Você nasceu de novo. É assim mesmo. Isso é bom. Aleluia! Glória a Deus. Os valores do reino passam a ser seus valores. A cultura do reino passa a ser a sua cultura. A música do reino passa a ser a sua música. O cântico do cordeiro passa a ser o seu cântico. Que você nasceu de novo. E você passa a admirar, a contemplar e a valorizar tudo isso. Na era vindoura, nós vamos conhecer perfeitamente. Hoje a gente conhece em parte, mas na era vindoura a gente vai conhecer perfeitamente. Olha lá o Apocalipse 22, vamos ler juntos? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte, irmãos, nós o veremos como ele é, sem véu, sem visão turva. Nós o veremos claramente, e à medida que nós o contemplarmos, nós seremos transformados cada vez mais na semelhança dessa imagem. E essa transformação já começa hoje, porque nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Por isso que aquele que adora imagem de escultura, não é, se torna como as imagens. A imagem tem olho e não vê. Então é cego espiritualmente, tem ouvido e não ouve a voz de Deus. Aquele que adora a imagem está morto, em semelhança dos seus ídolos. Mas quem adora a Deus, ele é transformado na semelhança do Deus Santo a quem ele adora, do Deus justo, misericordioso, compassivo, benigno, gracioso, porque o Senhor passa a resplandecer na face daquele que o adora. Quando nós o virmos face a face, o veremos como ele é. Mas hoje a gente vê em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Na era atual, nós conhecemos ainda em parte. Sabe por que Paulo fala isso? Ele diz que vemos muito por espelho. O espelho hoje, o espelho da época de Paulo, né, não é como o espelho hoje. Por exemplo, às vezes quando está assim, na hora de ir para o culto, e de repente faltou passar alguma coisa, ela vem com o espelho no carro e vem passando. Quando terminou de estacionar assim, caramba, nem parece que se tocou no carro. Por quê? Porque o espelho mostra exatamente, não é assim? É ou não é? Mas o espelho do primeiro século era de bronze, era puro. Então a pessoa via mais ou menos. Igual a gente está vendo hoje, a gente está vendo mais ou menos. E se vendo mais ou menos, a gente já fica maravilhado, né? Imagina quando a gente vê plenamente. Agora vemos em parte. Paulo diz assim, 1 Coríntios 13:9. Em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte vai desaparecer, irmãos. Olha, Paulo diz, havendo profecia, vai desaparecer. Línguas desaparecerão. Os carismas desaparecerão. Todas
todos os dons vão desaparecer no dia da volta de Cristo. Olha o que eu estou dizendo. Hoje nós estamos muito impressionados e achamos que os dons espirituais são tudo. Mas na verdade, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Por que será que Paulo está falando essas coisas? Meninos dão muita atenção a coisas que maduros já não dão mais, que já passaram dessa fase. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E ele passou a dar valor a outra coisa. Por isso que ele diz: agora vemos como espelho, obscuramente. Por isso que é obscuramente, porque o espelho é meio turvo. Agora conheço em parte, mas no dia do Senhor eu conhecerei como eu também sou conhecido por Ele. Quando vier o que é perfeito. É por isso que Paulo diz o seguinte: de todos os dons ele separou 3 para dizer que são os maiores: a fé, a esperança e o amor. Mas quando ele colocou um do lado do outro, ele disse: bom, a fé é a certeza daquilo que eu espero. Fé é importante para agora, para hoje. Sem fé você não agrada a Deus. Tem que ter fé hoje. Mas quando Cristo voltar, ninguém vai precisar de fé. Todo olho verá. Esperança diz respeito ao futuro, não é? O que eu espero, eu aguardo. A esperança é necessária hoje, mas quando Cristo voltar, as promessas terão todas se cumprido. Mas, irmão, o maior de todos os dons vai permanecer durante a eternidade. Não vou precisar de fé, nem de línguas, nem de profecia. Para que profecia? Para que língua? Para que dom de cura? Está todo mundo curado no reino. Vida eterna, imortalidade, ressurreição. Para que dom de cura? Para que dom de língua? Para que profecia, meu Deus? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas tem uma coisa que a gente tem que aprender desde já, porque se a gente não aprender a praticar hoje, você não tem garantia de que vai estar até os portais da eternidade, porque o que vai permanecer é o amor. O amor permanece. E se nós não aprendemos a praticar isso em relação a Deus e aos irmãos, não há nenhuma garantia de que entraremos pelos portais eternos. O amor permanece. A vida eterna é a habitação do Espírito de Deus em nós. 1 Coríntios 15, 42. Vamos ler juntos? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Seria esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E quem é que gera essa ressurreição? É o próprio Espírito de Deus que já está habitando em nós. Esse Espírito está nos preparando para isso, irmãos. O Espírito Santo, ele nos foi dado como penhor, como garantia daquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu gostaria que você reunisse toda a sua diligência e atenção para esses próximos 10 minutos. O Espírito Santo é um penhor que Deus nos deu. E o que é um penhor? Um penhor é uma garantia de que alguém vai quitar um compromisso. Se você vai até um banco e você faz um empréstimo e o banco lhe pede um penhor, você vai entregar algum bem como penhor para esse banco, e esse banco vai ter esse bem como garantia de que você voltará para cumprir o seu compromisso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4,
capítulo 5, versículos 4 e 5, o seguinte. Vamos ler direto no versículo 5, em amarelo lá. 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Qual o propósito? A vida eterna. Dando-nos o Espírito como garantia do que está por... Qual é a garantia que eu tenho de que eu teria vida eterna no futuro? Porque já tenho um penhor, já estou de posse de um penhor hoje, que é o Espírito Santo. Quer dizer, se Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, esta é a certeza, a garantia que você pode ter de que Ele te dará a plenitude desta vida. Efésios 1,13. Juntos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Duas coisas ditas a respeito do Espírito Santo. Primeiro, você o recebe na medida em que ouviu a palavra da verdade. Quando você ouve o evangelho e nesta audição tem fé, aí, meu querido, tu nasce de novo, o Espírito Santo ele passa a ser um selo. E o que é um selo? Uma marca de propriedade. O selo é inviolável. Naqueles dias, quem selava suas correspondências eram os reis. Selavam com cera o seu anel real. Colocava-se a marca ali do rei. Aquela correspondência não podia ser aberta por causa do selo. Da mesma maneira, nós somos propriedade de Deus, selados por Deus para o dia do Senhor, com o Espírito Santo da promessa. Segunda realidade, o Espírito é um penhor, ou seja, uma garantia de que o Deus que prometeu, Ele virá concluir a boa obra que Ele já começou na nossa vida. Ele é o penhor da nossa herança. E qual é a herança? Vida eterna, imortalidade, incorrupção, até o dia do resgate dessa propriedade, que é a igreja. Qual é o resgate? Em que esta igreja será completamente livre de toda a mortalidade, no dia da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Às vezes eu me pego vendo uma igreja míope, uma igreja que tem visão curta, uma igreja que tira o seu foco e o seu olhar dessas grandiosas promessas que pode realmente transformar a vida dos homens e se detém em promessas instantâneas de evangelho confortável, de porta larga, de caminho espaçoso, perdendo de vista completamente as grandes promessas da palavra de Deus. É urgente voltarmos ao evangelho, voltarmos à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, voltarmos à cruz do Calvário, voltar à palavra. 2 Coríntios 1:22, juntos, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Num único versículo, dois símbolos do Espírito Santo. Primeiro, selo. Nós estamos selados, irmãos. Quando o Apocalipse fala da marca do Cordeiro, do Pai, na fronte, é este selo que ele está se referindo. Nós temos o selo de Deus em nossos corações. E nós temos o penhor, que é a garantia de que Deus em Cristo vai nos dar a plena posse da vida eterna. E por fim, o Espírito nos foi dado como primícia. Para a gente concluir esse lindo texto de Romanos 8:22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
igualmente gememos em nosso íntimo e aguardando a adoção de filhos, a redenção. Nós temos, diz a Nova Versão Internacional, os primeiros frutos. O Espírito Santo é representado figuradamente como selo, como penhor, mas também como primícia, os primeiros frutos, que nos dão a segurança e a certeza de que Deus virá para nos dar o restante dessa colheita, que é a plenitude da sua vida em nós. Encerrando esse estudo, para que você compreenda bem, a vida do reino é a vida eterna, que já é uma posse presente de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, e será uma posse futura, em plenitude, no grande dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, você que nos ouviu e nos assistiu através desse vídeo na internet, você que nos vê pelo DVD, e os irmãos estão aqui nesse auditório. Eu aguardo os irmãos até a próxima quarta-feira, onde nós vamos estudar sobre a justiça do reino de Deus. Nós vamos falar sobre a constituição do reino, que é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Nós vamos ver sobre o caráter dos filhos do reino, a influência dos filhos do reino, a vida piedosa dos filhos do reino, estudando aquilo que Deus tem a nos revelar com respeito à nossa cidadania e como devemos ser aqui neste mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima.